Fala aí pessoal, tudo bem? Eu hoje estou trazendo esse vídeo aqui e esse vídeo ele surgiu muito baseado num outro vídeo do YouTube que eu assisti, numa entrevista em que o Felipe Neto fez com o Marcos Feliciano. E num determinado momento da entrevista, o Felipe começou a citar alguns textos bíblicos e um dos textos é de 1 Coríntios capítulo 6, e ele começou a questionar sobre uma palavra que está lá, uma palavra em grego, não é em hebraico, mas é em grego, porque o Novo Testamento ele é escrito na sua grande maioria em grego, e ele começa a questionar se a palavra malakoi ou a palavra malacos pode ser interpretada como homossexual ou como homossexualidade. Então é isso que a gente pretende aqui com esse vídeo. Aqui não é nenhuma caça às bruxas, ninguém aqui está querendo apontar para ninguém, a gente não está querendo julgar aqui ninguém. Então é apenas para você que, independente do seu credo, da sua forma de pensar, da sua religião, você que quer saber se realmente lá nos textos bíblicos, na citação do apóstolo Paulo, o que é que significa o malacos. A pergunta é, o malacos é ou não é homossexual, homossexualidade ou gay? O que é o malacos? Então eu começo com essa pergunta. Eu quero dizer para você que a gente não somos especialistas em grego, então por isso a gente recorre a algum material. Esse aqui é o texto grego, tá, do Novo Testamento. A gente vai colocar para você aí um slide do texto grego. Nós vamos também trabalhar com um léxico de grego e português. E esse léxico é legal que ele trabalha com um aspecto semântico. A gente também está trazendo um dicionário, um dicionário internacional do Novo Testamento. A gente vai estar aplicando isso. E a gente também consultou um outro dicionário, um dicionário de Paulo, tá? Das cartas paulinas. Então é um dicionário que trabalha de forma muito específica. É um dicionário que trabalha de forma muito específica as cartas paulinas. Bom, muito bem. Está aí o texto para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 está assim. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, vocês estão vendo aí o texto, um texto que é muito claro, pelo menos em português ele é muito tranquilo. E eu grifei duas palavras. Uma palavra é a palavra efeminado, está de azul, e a outra palavra é a palavra sodomita, que está de amarelo. Aí logo embaixo aqui, o versículo 9, é esse mesmo versículo aqui. Eu marquei também de azul. E aqui está o malakoi, o tão famoso malakoi. Malakoi é ou não é? Bom, também grifei para vocês que é interessante essa palavrinha aqui. Arsenokoitai. Arsenokoitai, que é a palavra traduzida aqui por sodomitas. Vamos começar então com o malakos. O malakos, segundo James Strong, no seu léxico, ele diz que malakos pode ser traduzido por mole, macio para tocar. E aí ele dá uma forma metafórica, aí é que vem a questão semântica, num sentido, num mau sentido. E aí ele vem no 2.1, 2.2, 2.3, né? O 2.1.4, ele vem dando então que mau sentido é esse, ou que metáfora é essa? Como que a gente pode entender a palavra macio, né? Mole? Ele aplica a palavra afeminado
de um rapaz que mantém relações homossexuais com um homem, de um homem que se submete o seu corpo à lascívia não natural. Ele entendendo que existe um aspecto natural e existe um aspecto não natural. E que aspecto não natural é esse? É de um homem que mantém relações homossexuais com outro homem. E de um homem que se prostitui. Então, há, segundo o James Strong, essas possibilidades de interpretação do Malakos. Mas a gente não pode ficar apenas com um intérprete. Então, eu trouxe aqui o do Dicionário Internacional, que eu já apresentei para vocês. No Dicionário Internacional, a palavra que está aí é a palavra malaquia. Está grifada lá, eu marquei lá com no Collor. Malaquia, no Dicionário Internacional, vem como fraqueza, maciez e doença. Aí você pode ver, esse CL quer dizer que é o grego clássico. Então, nos autores clássicos, o termo originalmente significa maciez, mas também veio a ser usado para homens efeminados. E ele também aparece em escritos médicos, que descrevia fraqueza. Bom, então malaquia, ou malacos, ou malacói, ele pode ser entendido como fraqueza, como maciez e como doença. Ok, aí a gente vai para um dicionário onde ele trabalha também de forma semântica a palavra malacos. Olha aqui, ó, homem que é parceiro passivo na relação homossexual. Para um contexto com malacos. Veja, aí ele está citando aqui o texto que nós lemos. Bom, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que as palavras, elas têm um sentido etimológico e elas têm um sentido semântico. O sentido etimológico é quando a gente vai na raiz da palavra, na sua origem. E aí, realmente, malacos tem a ver com macio, com fraqueza, tem a ver com doença, ok? Mas as palavras também têm o seu sentido semântico. O que é o sentido semântico? Com o passar do tempo, as palavras elas sofrem influência da cultura. Eu vou dar um exemplo, então. Quando a gente diz assim, fulano ou ciclano é sangue bom. Se você for buscar o sentido etimológico para a palavra, para a expressão sangue bom, você vai entender que é alguém que está apto a doar o seu sangue de boa qualidade. Mas se a gente for buscar o sentido semântico da palavra, pela influência da cultura com o passar do tempo, sangue bom, pelo menos, né, na minha época, sangue bom era um cara legal, era gente boa, era uma pessoa que a gente podia confiar. Então existe o sentido etimológico e existe o sentido semântico. Por isso a gente buscou trabalhar com o Malakos dentro dessas duas perspectivas. A gente quer ser bem transparente aqui. Há um sentido etimológico, mas também há um sentido semântico para Malakos. Vou dar uma outra expressão que fica claro a gente entender isso. Quando a gente diz assim, e esse rapaz é um rapaz alegre. Se você for buscar o sentido etimológico, é um jovem que está feliz. Mas se você for buscar um sentido semântico, a influência da nossa cultura sobre a expressão rapaz alegre, a gente sabe que se trata de alguém que é efeminado, de alguém que é macio. Logo, a gente pode interpretar o Malakos de duas formas. Vamos pensar, olha, o texto está aí na tela. Eu posso dizer assim, olha, os impuros, os idólatras, os adúlteros e os macios, e os sodomitas, e os avarentos, e os bêbados, os maldizentes, os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Não faz muito sentido dizer que pessoas macias não vão herdar o reino de Deus. Também não faz muito sentido dizer que pessoas que estão fracas por causa da doença não vão herdar o reino de Deus.
faz mais sentido a aplicação semântica, os efeminados. Faz muito mais sentido a gente utilizar a mudança cultural. Mudança que já era utilizada segundo os autores clássicos. Então, eu penso que Malacos é efeminado, Malacos tem a ver com esse comportamento. Bom, eu não só destaquei a palavra Malacos, mas também destaquei a palavra sodomitas. E a palavra sodomita é essa palavrinha que está em amarelo aqui no grego, tá vendo? Essa palavra é arsenokoitai, arsenokoites. E a gente também trouxe para vocês uma definição de arsenokoites dentro do grupo daqueles que não herdarão o reino de Deus. Arsenokoites, na verdade, ela é a junção de duas expressões ou de duas palavras. A gente está ali, segundo o Strong, ele dá uma definição: alguém que se deita com homem, com mulher, sodomita, homossexual. Porque a gente sabe a prática que se tinha em Sodoma, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, você vai ver que os moradores de Sodoma, eles tinham a prática da homossexualidade. Homens se deitavam com homens. Homens tinham essa prática homossexual. E ele acaba virando um adjetivo para aqueles que fazem isso. Mas eu disse para vocês que existem duas palavrinhas que dão origem a arsenokoites. Essa é a palavra arsen, que está de verde, e a palavra coite, que está de azul. Arsen é macho, varão. Coite é lugar para deitar, para dormir. Leito matrimonial ou um leito de adultério. Coite também tem a ver com relação sexual. A gente tem outras palavras que vão vir de coites, por exemplo, coito, né? Então, a palavra arsenokoite quer dizer macho, relação sexual com um homem que se deita com outro homem. Então, quando a gente volta lá para o texto, que é o texto que foi citado, e a gente vê lá o entrevistador dizendo: mas como é que pode? Será que realmente Malacos tem a ver com a homossexualidade? Então, acho que o texto fica muito claro. A ideia de Malacos é a ideia de um rapaz macio, entendeu? Semanticamente, rapaz macio eram rapazes que se permitiam ter uma relação passiva homossexual. E os sodomitas eram aqueles que tinham um posicionamento ativo na relação homossexual. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que tanto os efeminados quanto os sodomitas, tanto os passivos como os ativos nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de sexualidade, o texto está dizendo que esses não herdarão o reino dos céus. É claro que aqui eu não tenho o objetivo de polemizar, mas apenas esclarecer de que Malacos é sim efeminado. Malacos pode ser tranquilamente interpretado desse jeito. Bom, se você gostou da apresentação, você deixa aí um comentário, deixa um like. Eu sugiro que você se inscreva no canal. Se quiser sugerir algum outro texto para a gente fazer uma análise, a gente também aceita aí opiniões e sugestões para a gente continuar desenvolvendo aí análises de textos bíblicos no nosso canal. No mais, que Deus te abençoe, que você continue crescendo aí no conhecimento da palavra, no conhecimento da graça de Deus. É importante frisar que a gente só está trabalhando esses dois aspectos por causa da dúvida que surgiu. Mas a gente sabe que todo o pecado, ele
precisa ser trabalhado por Deus, precisa ser trabalhado pelo Espírito, independente de qual seja. Não há uma hierarquização de pecados. Pecado é pecado, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça, todos nós carecemos do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, independente de qual seja o pecado, a gente não está aqui querendo fazer uma apologia de que uns são piores, outros são melhores. Não, na verdade, todos nós somos farinha do mesmo saco e precisamos realmente ser atingidos pela graça de Deus. Um abraço para você, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Malacos é ou não é? Malacos é, meu amigo. Malacos, ele é. Malacói é. Um abraço.